Presta atenção nessa notícia. Egoístas e imediatistas. Conheça esse jovem que está entrando no mercado de trabalho. Que geração que você pensou? Talvez automaticamente você tenha pensado na Z, que é essa geração que está aí entre 13 e 28 anos. Mas essa notícia é de 2014 e falava mal da minha geração, os millennials. A verdade é que conflito geracional não é exatamente um tema novo. E a gente ainda mistura com outros temas, tipo gap tecnológico. A gente ri deles que eles não sabem usar o computador ou o Excel. Eles acham a gente super cringe, sem falar cringe, porque ser cringe já é muito cringe. E eles riem da gente também, porque a gente não sabe editar um vídeo, usar as novas redes. A pergunta que fica é, o que está por trás dessa brincadeirinha da quinta série B? Onde até ontem nós éramos vítimas e hoje somos algozes. Quais são as entrelinhas que o tema gerações traz no mundo corporativo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Entrelinhas S.A. Eu sou a Gabi Teco, sou a host de hoje. Vou botar ordem aqui nessa bagunça. E a pergunta que nos guia é: gerações, desafios reais ou jogos de poder? Mas não estou sozinha, não é mesmo? A gente faz a abertura e depois a gente passa a palavra para quem faz esse programa o quê? Brilhar. Primeiro o quê? Pedro Próquino. Seja muito bem-vindo. Como é que você está hoje, Pedro Próquino? Obrigado, estou bem hoje. Porque estou muito feliz que é a segunda vez que eu encontro vocês essa semana. Então, é uma semana feliz quando eu encontro vocês duas vezes. Neste momento que temos açúcar escorrendo pelo fone de ouvido, né? Porque esse mel aqui, desse amor, dessa integração aqui com essa turma maravilhosa. Muito bom estar aqui. A gente se quer bem. Empolgadíssimo, me preparei muito para o tema de hoje. Gerações. Eu tô preocupada, ele tá falando muito isso. Eu tô a semana inteira me bajulando pelo quanto eu me dediquei para esse tema de hoje. Só ele vai falar hoje, então, gente. E você, André Conerro, como chega hoje? Chego preocupado. Preocupado? Chego preocupado porque quando o Pedro abre com esse tipo de posicionamento... De bater na mesa, já tá muito bati na mesa, meu Deus do céu. Com esse posicionamento doce e tal, eu fico preocupado. A gente tá querendo que ele se revele mais, né? Aqueles esqueletos do armário que ele não traz e tal. Será que é hoje? Eu acho que é hoje, porque tem alguma questão geracional aí. Essa foi boa, vamos bela encaixe. Vamos falar do quê? Das nossas redes sociais? Vamos. Quem me ajuda? Importantíssimo. Fala, Pedro Próquino. Chama o pessoal para curtir, engajar, Números etc. desde o lançamento estão off the charts. Entendeu? Tá incrível. Obrigado a você que nos escuta, que nos assiste. A gente tá realmente feliz. E é importante você estar com a gente. Mais importante do que isso, temos uma mudança grande do que foi a temporada passada, geração passada, não. Pode ser também a geração passada. Tipo isso. SA, que é um monte de gente começando a comentar nos nossos conteúdos. Bom. Foi interessantíssimo, começaram a aparecer casos ali. O que é interessante, se você não se sentir à vontade, não tem problema. Manda uma DM pra gente. Sim, deixa um comentário adoramos. anônimo pra gente que a gente adora. Entrelinhas, _SA. E agora temos TikTok também. Sim, o perfil já tá lá, mas subimos vídeos já? Eu não sei se subimos. Se não subimos, faremos isso. Mas tá lá, já sigam lá a gente. E os vídeos, os cortes também vão pra lá. Gente, eu acho que esse episódio, ou ele vai dar muito bom, ou ele vai dar muito ruim. Vocês precisam me ajudar aqui, que eu tô numa função difícil. Bora! Porque tem muita coisa para falar sobre gerações. A gente vai tentar não ficar só falando entre Y e Z, né? Que a Y é a nossa, os millennials, e os Z são os que estão aí causando um certo burburinho. Já começa o problema daí, né? Por que tem uma geração que tem dois nomes? Pois é. É Y e é milênio. Calma, que isso aí, gente. Pensa que. Identidade. Lembra que a pessoa aqui é a pessoa que entra na pesquisa da pesquisa do submundo. Eu não sei, vocês não sabem onde eu fui parar, eu vou contar. Mas, o que acontece? A gente tem começado o episódio de um jeito que eu tenho gostado bastante, que é conceituando, localizando a galera. Vai que chegou alguém novo aqui, não entende muito bem qual que é o formato. E eu acho que a gente tem um primeiro tema para situar, né? O que é essa coisa das gerações, que a gente convive com tantas gerações? Quem me ajuda a dar esse pano de fundo para o episódio? Eu anotei
as datas em que começa e termina uma geração. Esse foi o mais profundo que eu consegui ir sobre definição de gerações. E você falou que fez a lição de casa, hein? Não, mas já foi bom. Parabéns. Parabéns, nota 2, tô brincando. Uma grande bosta. Brincadeira. Mas eu não fiz essa lição de casa, então eu tirei 0, enfim. Mas eu acho que é legal a gente começar a definir o que é uma geração. Porque eu entendo que tem alguns conceitos, por exemplo... Importantíssimo definir. O que significa Por que a gente define grupos de pessoas em gerações? Não, mas digo assim, a definição formal, sei lá, do dicionário. O que significa geração, o que isso diferencia, de repente, idade, cronologia, safra, né, cohort, porque tem tudo isso, né? E quando eu fui dar uma olhada, depois eu até leio o ipsis literis aqui do dicionário de Oxford. Caraca, já foi ipsis literis, já tá um vocabulário intenso hoje. Mas eles trazem que é de fato um conjunto, né, enfim, de pessoas que foram moldados por algum evento. E por isso tendem a ter crenças, valores, uma leitura de mundo comuns. E aí isso me lembrou um dos hobbies que eu tenho, que é fotografia, enfim, analógica hoje em dia, né? Vocês sabem disso. E eu adoro fotografia japonesa, né? E no Japão, até a Segunda Guerra Mundial, as fotografias japonesas são super, assim, minimalistas. Tem um sujeito pequeno na foto, muito branco, muita poesia. E depois, bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki. Óbvio que aquilo causa um trauma numa nação inteira, né? Numa cohorte, numa safra de pessoas que são contemporâneas, né? Àquele evento. E a fotografia japonesa muda, e de maneira brutal. Passa a ser fotos mais drásticas, contrastadas, coisas de rua, muito mais... lidando com uma parte sombria, né, da humanidade. E isso me chamou muita atenção, que é o tal do movimento Provoke na fotografia japonesa. Só que daí eu fui atrás e isso não definiu uma geração. Então, assim, eu fiquei muito em dúvida no sentido de... Caramba! Achei que ele ia trazer resposta. Se uma geração... Agora ele conclui. Não. Se uma geração ela é moldada por eventos drásticos que moldam sua atenção e valores, poxa, por que uma geração não vem depois de um 11 de setembro? Por que uma geração não vem depois de um Covid? Eu fiquei em dúvida. Mas calma, o pós-Covid, eu acho que o Covid tem um elemento muito importante aqui na história. Mas vamos puxar. Eu costumo olhar gerações com recorte de baby boomers pra cá, porque são ainda pessoas que estão no mercado de trabalho ou têm uma presença ainda importante no mercado de trabalho. Baby boomers é a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Certo. Foi quando deu o baby boom. Baby boom, exato. Então, durante guerras, as pessoas se retraíam, não vou ter família, não vou colocar pessoas no mundo, porque o mundo está naufragando, acabam as guerras e aí começa uma proliferação de pessoas novamente, como o André nos explicou 1 ou 2 episódios atrás. O ser humano é um ser que tem uma reprodução sexuada, né? Teve essa explicação aí de biólogo, enfim, nem lembro muito. Mas baby boomers nascem ali de 47 a 63, mais ou menos, essa geração que é marcada, ou tem características muito marcantes no pós-guerra, que pegou muita gente. Entendi. 11 de setembro foi marcante no Brasil? Foi. Eu lembro onde eu estava. Agora, também. Nada além do que aquele dia ou dias que se seguiram. Para quem está fora dos Estados Unidos ou do eixo mais conectado ali, marca menos aquilo. Covid com certeza tem um impacto em geração, mas não sei o quanto isso impacta... E quem inventa as gerações? Aí é que tá. Quem Vocês fizeram Gabi, essa pergunta? Não, vou deixar para você responder. Tipo, a academia, um jornalista, um tá louco... vendo? Porque aí eu pesquisando, eu vou falar, não, mas pera lá, não vamos ficar aqui recitando o quadro de idades, né? Dá um Google aí, mas se você quiser, a gente tem aqui as referências. Eu também anotei quais são os recortes, aí eu pensei, mas quem é que manda? Aí... Primeiro... Quem é que disse que tem que ser assim? Primeiro, não existe um consenso. Exato. Você começa a pesquisar, tem gente que diz que os millennials nasceram a partir de 83, tem gente que diz que é a partir de 80. Então, assim, esse número não é exato. O cravado, tem uma galera que vai ficar na meiuca. É um jogo de narrativas. O cravado não é exato. E aí, pesquisando sobre isso, eu acabei caindo numa reportagem super interessante. Amo essa revista, foi a revista da minha juventude, inclusive. Total. É cringe já? Já deve ser. Já deve ser. Tipo o meu primeiro gravador. Minha namorada, meu primeiro gradiente, quer dizer. Minha namorada Laura virou vegana depois de ler uma super interessante sobre o processamento da proteína animal. Vendo? Então marcou uma geração. E aproveitando, a Laura me deu um feedback que eu só vinha de branco, hoje eu vim de azul. Obrigado, Laura. O Rafael Batalha escreveu em 2021 essa reportagem chamada O Mito das Gerações. E aí ele conta que ele vai tentar pesquisar
por que que a gente se divide nesses termos, e aí tem influência de autores, tem influência de ficção, tem influência de uma série de coisas que no final do dia, ele até deu um exemplo que um grupo de cientistas sociais, faz pouco tempo, inclusive, 170 cientistas sociais enviaram uma carta ao Pew Research Center, que faz pesquisas demográficas, pedindo para o Instituto parar de usar rótulos geracionais. Eles dizem, são caricaturas, estereótipos embaraçosos com a mesma imprecisão da astrologia. E quem disse que a astrologia é imprecisa? Olha aqui, ó. O nosso Leonino. Leonino com ascendente em leão. Olha que coisa boa. Mas vamos organizar. Meu O Deus. que a gente está querendo dizer? Essa É um bom nomenclatura, ela é confusa, imprecisa, e acho que isso drive a nossa conversa aqui, porque a gente vai falar de como é esse conflito e como essas coisas acontecem dentro da empresa, porque lembrem-se que a gente não alinha antes. Mas quando a gente define o tema, a gente já tem alguma suspeita de mais ou menos como cada um pensa. Então, o que a gente quer analisar isso é a nossa cortina de fumaça. E eu acho que é um ponto... O tema geracional é a cortina de fumaça. O que está por trás no mercado corporativo para a gente ficar entrando nesse embate de geração? E eu acho que é um ponto fundamental aqui, Gabi, que é o seguinte, não dá pra gente usar a definição, as características de uma geração para falar do indivíduo. A gente sempre precisa falar do coletivo. Então, a gente nunca pode pegar uma característica e individualizar. Claro que os indivíduos daquela geração têm características semelhantes, mas nem todo mundo é exatamente tudo que está ali. Justamente pelas dinâmicas sociais, econômicas, políticas, tecnológicas. Tudo isso interfere muito na composição dessas gerações que vem se desenvolvendo. Geração millennial é a geração aí que, em tese, fez a transição do analógico para o digital. A gente sabe que é uma fita cassete, um VHS, que pagava multa na locadora se não rebobinasse lista a fita telefônica. na hora de devolver lista telefônica, mas também consegue o quê? Se arriscar numa dancinha do TikTok. Não. Fica um pouco Mas- ridículo Não, eu às também não. vezes? Fica, mas aí a gente faz, arrisca. né? Mas esse é um bom ponto, né? Porque, então, o que o Pedro falou faz total sentido de não individualizar algo que ele... Gente, eu só tô falando... E eu recebo... Mas não sai lá, vocês ouviram. Deixa o menino se expressar. Caramba! Mas então, assim, tem esse ponto de não conseguir... de ser improdutivo. A gente pegar um label, né? Um jeito de você tentar explicar comportamentos mais universais, vamos colocar assim, e trazer aquilo para todo e qualquer indivíduo que pertence àquela população. Né? Então, isso é completamente improdutivo. A gente está chegando, me parece, nessa conclusão, né? E aí? Mas como que isso rola no mercado de trabalho, nas companhias? O que eu queria começar com essa provocação, então, a gente sabendo que esse conceito ele é meio gasoso. Exato. O que na visão de vocês está por trás dessa discussão que toda vez que a gente está num processo de troca de geração, começa essa discussão, a gente pegou isso, sofreu, né? A gente foi vítima, como a gente falou na abertura, e hoje somos algozes, porque o que tem de millennium reclamando de geração Z não tá no gibi, que é bem analógico também. Mas o que essa conversa esconde dentro das empresas? Eu tenho alguns palpites, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Vai lá, André. Olha, e além disso, Gabi, tipo, eu já vou chegar no ponto, né? Que estudos já comprovam, assim, que a gente exacerba as potenciais diferenças entre gerações, né? Então, a gente traz esses rótulos de que, poxa, a geração Z não está engajada no ambiente de trabalho. Cara, falavam disso dos mais jovens quando eu estava também entrando lá atrás, né? Essa geração não quer mais nada com nada. Eles querem salário e chegar rápido ali numa cadeira de presidência. Cara, eu lembro... Estagiário CEO. Então, no programa de trainee lá, enfim, que eu participei, todo mundo já queria sentar na cadeira de CEO, né? Então, assim... Tem essas questões que elas transcendem esse recorte geracional e elas vão para o recorte talvez etário, de fase de vida, onde os valores também vão se moldando na linha do tempo, né? E aí eu acho que chegando, Gabi, no que está por trás dessa cortina de fumaça, cara,
tem uma questão de simplificação do mundo brutal. Só que essa é a diferença entre ser simples e simplista, né? Porque ser simples é explicar o mundo de maneira com menos elementos, só que você não perde coisas importantes no meio da explicação. Ser simplista, você corta as coisas que são importantes e pega o todo e tenta explicar. Que é o que a gente faz com geração, né? Então, acho que tem essa questão também que no mundo corporativo a gente é premiado por eficiência, a gente tende a ser premiado por estar certo, e então é mais fácil ter um rótulo, um label, para você ter aquelas heurísticas que são os atalhos cognitivos para, enfim, justificar alguma coisa de uma nova safra de colaboradores e tal. Então, acho que tem essa frente da simplificação / preguiça mental / sistema de incentivo que não ajuda a tratar temas complexos como complexos. Ai, cara, imagina uma empresa que trata cada funcionário como um indivíduo único. Não ia dar certo, não ia conseguir, nem ter RH para suprir toda essa demanda, Gabi. Seus amigos lá da RH. Beijo, RH. Entendeu? Eles não vão conseguir suprir essa demanda. Isso é uma piada interna que a Gabi fala da RH absolutamente todos os episódios, entendeu? Mas eles ficam me sacaneando com outra coisa aqui. Enfim, então eu acho que justamente a gente falou que geração ajuda a organizar em grandes grupos um número elevado de indivíduos para tentar encontrar características e endereçar isso de uma forma massiva. E eu acho que é esse o processo. As empresas fazem a mesma coisa porque tem a mesma dor. Se tem empresas pequenas com 30 funcionários, pode ser que você consiga individualizar e saber ali as características de cada um. E temos exemplos maravilhosos de agências ou empresas pequenas que conseguem ter times extremamente plurais e diversos, com uma performance incrível, porque dá para você fazer isso até um determinado tamanho de empresa. A partir de determinado momento é impossível, então você precisa começar a generalizar. People Analytics está aí para, né, tentar agregar ainda mais e tratar a gente como dado e tentar fazer isso. Eu acho que geração dentro das empresas entram nesse universo. E aí, para mim, mora o principal erro das empresas ao falar de gerações, que é justamente tentar botar todo mundo de uma geração como se fossem a mesma pessoa e tivessem carimbo, né? o mesmo comportamento, o mesmo tipo de comportamento, o que não é verdade. E, de novo, ao passo que isso define um grupo grande de pessoas que nasceram na mesma geração, mas em países diferentes, em contextos socioeconômico-culturais diferentes, vão ter nuances específicas. Né? Eu acho que eu tô mais crítica hoje. Então manda. Lembrando que tu tá aqui para colocar ordem no salão. Já que num episódio você me chamou, acho que foi no primeiro, de TikToker, esse é o assunto. Quando eu falo de gerações no TikTok, é o que mais bomba de longe, assim. Você já viu os TikToks da Gabi? Você precisa ir no TikTok da Gabi e ir lá assistir. Ela tem centenas de milhares de visualizações. E são muito bons, porque ela põe algum tempo em produzir esses TikToks. Não é que ela fez assim, fiz e ficou bom. Não. Ela tem um do... Qual que é do regador que você tava... O primeiro dia do jardineiro no mundo corporativo. No mundo corporativo. É muito bom. Esse tem quase 20k aí de visualização. Mas, assim, deixa eu falar das gerações aqui. E sempre que eu coloco e falo sobre esse assunto, teve um vídeo que eu gravei que eu começava falando assim, venho diretamente do futuro. Como geração Millennium, eu quis falar com o Z para dizer, esse negócio de geração aí dentro do ambiente de trabalho, porque tinha rolado, na época que eu gravei esse vídeo, tinha rolado uma polêmica com uma menina que falou uma besteira e tal. Falei, esse assunto aí, gente, pro trabalho, você deveria se preocupar menos. Aí eu discorro sobre o que eu vou falar agora, que eu acho que tem a ver com... Quando a gente faz estudos sobre gerações, na minha visão, ninguém me disse isso afirmado desse jeito, tem muito mais a ver com a indústria preocupada com comportamento de consumo do que sobre comportamento no trabalho. Porque o comportamento no trabalho, via de regra, ele está sendo muito ditado pela cultura organizacional daquele ambiente. E é um contexto muito menor do que o geracional, porque se a geração pega o mundo inteiro, o do trabalho pega um recorte das cidades. O que, na minha visão, aqui na minha teoria da conspiração, sozinha, quer dizer... Parte desse conflito que a gente enfrenta dentro da organização com as gerações tem mais a ver com aqui a gente... Valor corporativo. Aqui a gente ama inovar. Aí chega um jovem querendo botar tudo de cabeça para baixo, porque é para isso que o jovem serve, para contestar, para questionar as regras. Aí assusta, entendeu? Fala, esses jovens já querem chegar aqui, sentar na cadeira e dar tchau na janelinha. Então, o meu raciocínio é, o que a gente está deixando de discutir quando a gente está discutindo gerações
e que, na verdade, esconde essa parte ruim do mundo corporativo, que são as contradições, né? Da gente falar, a gente ama a diversidade, aí faz campanha na televisão sobre diversidade, e aí você não consegue conviver com uma diversidade etária, que faz parte da diversidade, que vem junto com outras camadas, né? De outros tipos de diversidade. Qual que é o recado que o mundo corporativo está dando pra gente quando a gente censura uma geração? Hoje eu vou ser o isentão da mesa, entendeu? Eu vou concordar com os dois pedaços da pergunta que nos guia. Então, gerações, desafios reais ou jogos de poder? Tem os dois. Tem um desafio real. É um desafio real e é também um jogo de poder. Porque, claro, gerações mais Quero antigas... argumentos, Pedro Próximo. Gerações antigas... Por que é um desafio real, na sua visão? Porque são pessoas diferentes, com dinâmicas socioeconômico-culturais diferentes, com medos, anseios, vontades. Mas isso é uma questão puramente geracional? As pessoas não são diferentes na sua essência. Freud, o que você acha? Você acha que as pessoas são iguais ou as pessoas são diferentes, independentemente da geração a qual ela pertence? Só falta ele descer aqui para falar, entendeu? Desafios reais, me fala. Quais são os desafios reais na sua visão? Quando a gente está falando de gerações. Comunicação. Acho que é um primeiro e, para mim, primordial. E anotei aqui algumas coisas, porque isso veio justamente de forma bem marcante para um comunicador. Como a comunicação é fundamental no ambiente de trabalho, as gerações diferentes precisam se comunicar e elas têm métodos e formas muito distintas de se comunicar. Pega Baby Boomer, pessoas que estão acima dos 45, 50 anos. A única forma delas se comunicarem no trabalho, há alguns anos atrás, era indo fisicamente para uma sala de reunião e interagindo entre elas. Hoje, todo mundo se comunica com um celular em qualquer lugar do mundo. Foi maravilhoso. Algumas semanas atrás eu estava na praia fazendo uma reunião, olhando o mar. Assim, foi ótimo. Ao passo que isso pode acontecer, e as duas coisas são verdades, quando você tem uma empresa que precisa cumprir com objetivos, tem metas, tem processos e tem uma pluralidade grande de pessoas, você precisa normalizar essas duas coisas. Não dá para só a geração antiga querer que todo mundo esteja com a bunda sentada numa cadeira, trabalhando 8, 10 horas por dia, 5 dias por semana, e também não dá para a geração mais nova achar que vai resolver uma planilha de Excel no celular, porque não vai. E a planilha de Excel segue sendo necessária na dinâmica das empresas hoje em dia. Então, para mim, é fundamental a gente lembrar e normalizar essa questão da linguagem, do que é o comum e como é que aquela empresa opera. Empresas de tecnologia, e eu trabalhei em várias delas, elas têm muito mais tolerância pro tô de camiseta, tô em qualquer lugar. Elas compreendem isso mais, que elas valorizam algumas coisas em detrimento de outras. Então, tudo isso, para mim, é importante da gente lembrar. Comunicação assíncrona e síncrona, ou seja, quando a gente está no mesmo lugar aqui, estamos fazendo uma comunicação síncrona. E a nossa gestão desse podcast, por exemplo, ela é assíncrona. E não é necessariamente fácil, porque é aquilo, eu faço uma coisa, mando lá no grupo, você faz outra, depois a Gabi faz outra, depois a Fábio faz outra, e Flávia faz outra, e assim a gente vai. Compreender comunicação síncrona e assíncrona é muito difícil. E aí o que você está dizendo, então, é que comunicação é um desafio geracional, portanto, um desafio real, porque aí você já deu o exemplo, né? A gente viu a transição, os Z são tem gente nativos que era mais ancorado digitais, no offline, o nativo digital. E aí a gente se encontrar no meio do caminho exige da gente um trabalho. Esforço, que é o que no mundo corporativo, às vezes, eu questiono, o quanto a gente não se esconde atrás daquele velho argumento do tipo... manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tipo, agora que eu cheguei aqui, eu vou ter que mudar? Né? Porque antes é que nem calouro e veterano de faculdade, sabe? Eu apanhei tanto e agora eu vou poder bater? Como assim? Exato. E por isso é um jogo de poder também. Porque as gerações que chegam ao poder exercem poder e querem exercer esse poder nas outras gerações. Fora, geração Z. Agora é nossa hora. Porque sofreram pressão das gerações antigas. E acho que o exemplo do trote de faculdade é maravilhoso. Cara, a gente tinha trotes violentíssimos. Sim. Ainda existem, mas diminuiu bastante. Por quê? Porque ainda bem a gente conseguiu aprender que trote irresponsável às vezes mata pessoas. Uhum. Isso não pode acontecer.
Então, a mesma coisa precisa acontecer dentro das empresas, a gente compreender. E aí entra a parte difícil e vem o lance do isentão, que é, às vezes tem um pedaço que está certo e o outro também. E a gente precisa integrar isso e ver como é que sai a melhor coisa. Desisto. Isso é verdade. Não dá pra gente tratar as André, coisas então de a gente tá querendo, como bicho, manter a nossa posição na hierarquia da matilha. Sem dúvidas. Mas eu acho que um ponto talvez produtivo pra gente avançar, senão a gente fica, mas lá na IK, vamos definir lá IK então. Quer dizer que eu tava sendo improdutivo. Isentão, você mesmo falou isentão. Você se autodeclarou isentão. Você falou eu sou isentão, lá tá certo, aqui tá certo. Então... Obrigado, galera. Não, tô brincando, cara. Eu não falei que você foi improdutivo. Absurdo. Eu falei para sermos produtivos para a audiência começar a colocar em caixinhas. Ok, garotos. Sabe o que está sendo hoje? Na nossa audiência. Tóxico. Mas então assim, eu acho legal a gente... O que é o Laika? Você ia falar sim, disso. então, porque tem lições para todos os lados, né? Tem lições para o nível da empresa, para a liderança mais sênior, e tem lição também para quem está entrando nas companhias e para essa nova safra. Não vou nem chamar mais de geração, que acho que nem é produtivo também, de verdade. Todos os artigos que eu li de comportamento de pessoas dentro das companhias, assim, é quase unânime. Eles falam o seguinte, todos esses rótulos de comportamentos que a gente tenta discernir e diferenciar as gerações são mínimos. Tão mínimos que se você observasse a olho nu, você não perceberia a diferença comportamental. Então, muitos artigos trazem que é muito mais diferença etária, do tipo quem tem 40 anos, que está com financiamento imobiliário, casando, tendo 2 filhos e tal, busca empregos mais, talvez, seguros, mais previsíveis, com salários mais altos, enquanto tem uma geração, uma safra, né, um recorte mais novo entrando nas companhias, que topam mais risco, topam mudar de galho em galho, para inclusive crescer, porque elas também querem comprar o seu apartamento, que não para de subir de preço, querem pagar a sua pós-graduação. Eu tô muito confuso. Não para de subir de preço. O que você está confuso? Continua, termina e eu vou ficar muito confuso. Porque, beleza, não dá para definir isso como geração, mas é geração. A faixa etária é geracional. A idade tem um fator Eu acho que fundamental. o André quis dizer tem a ver com o momento de vida também, isso, né? então deixa eu terminar de explicar. Isso. É óbvio. Meu Deus do céu, Pedro. Que eu queria hoje, você gente. me interviu pra falar o que eu já estava falando. Mas você falou que é diferente, que não dá pra ser assim. Mas diferente. Por quê? Você trata um baby boomer como se ele fosse estático na linha do tempo. Mas um baby boomer já teve 20 anos, um baby boomer tá com 40, um baby boomer vai ter 60. Perfeito. E os valores dessa safra vai mudar na linha do tempo. Então, aquilo que a gente chama de a geração Z que tá entrando agora, cara, no fundo é um desafio dos jovens da contemporaneidade e da atualidade, que cada vez mais está isolado, cada vez mais tem questões de vício, que a gente falou de dopamina na telinha, que a nossa geração teve só mais velho. Então, imagino que não muda o cérebro, né, dessa safra, inclusive com esse fator novo, né? Tá, mas perfeito. Deixa eu dizer, e aí você volta. Deixa eu dizer, essa discussão é boa, gente. Pra mim, ela só reforça a aura mística que esse assunto tem, entendeu? Total. Porque acho que tem muitas paixões e quando a gente vai tentar fazer a conceituação, a diferenciação, as coisas parecem tudo uma entrelaçada a outra, É entendeu? muito fácil por isso colocar que pra o mim, PowerPoint, colocar as caixinhas lá e resolver o assunto. olha, 32, 17, 25. Vamos falar disso, ó. Exato. Os cientistas aqui sociais falaram de astrologia. Se o recorte da geração millennial, que é a nossa, é 1980, o que diferencia quem nasceu dia 31 de dezembro de 1979 para quem nasceu dia 1º... Vocês entendem que, assim... Total. Eu acho que se a gente ficar nessa discussão de essa geração é isso, a gente não sai do lugar. Qual que é o desafio? O que o conflito geracional diz sobre as empresas e como é que a gente ajuda todo mundo a navegar por esse assunto. Posso colocar só um ponto? Pode, depois em cima do que você estava falando? Porque, de novo, eu concordo. Pode pôr embaixo no meio. Se a gente pegar a geração e falar, é o recorte de quem nasceu nesses anos aqui, entre essa e essa data, e tratar aquilo como fotografia, ferrou. Porque isso é filme. E aí é que eu acho que começa a entrar um elemento muito fundamental. Que você pega, por exemplo, baby boomers, que foram uma fotografia ali de 47, 63. Isso é uma das coisas que tem nessa definição. E quando você olha no Brasil, esta geração passou por um processo de ditadura militar, de instabilidade econômica, hiperinflação em momentos diferentes. Nasceram num contexto e viveram contextos diferentes, onde quando houve o contexto justamente da hiperinflação, estavam num momento de começar a, eventualmente, e estamos
tratando isso de forma bastante superficial não, mas ampla, como ampla, né, num contexto de eventualmente tentar comprar uma casa, comprar um carro. E teve toda essa... Comportamento de consumo. Total. Vocês estão só Perfeito. provando meu ponto. Não, e eu acho que ele está corretíssimo. E isso levou a essas pessoas uma insegurança bastante grande na relação com o dinheiro. Por quê? Plano isso, plano aquilo, plano Collor, plano real, plano cruzeiro. Tá, mas qual que é o plano, o ponto? O ponto justamente é todos esses planos econômicos que aconteceram numa determinada época, que foi logo depois de uma ditadura militar, e no momento onde essa geração estava começando a entrar de forma mais firme no mercado de consumo, tudo isso que estava acontecendo na sociedade influencia o comportamento dessas pessoas e isso perdura ao longo do tempo. Porque era um momento de instabilidade e aí, de novo, generalizando para gerações, essas pessoas hoje dizem, as pesquisas, que elas têm mais receio ou são mais avessas a risco. Uhum. É isso. Tá. Mas foi o ponto que a gente chegou lá na conclusão de quando a gente fala, olha, tem eventos sociais, políticos, econômicos que impactam aquela safra de pessoas que vivenciam aquele evento. Então, você só está dando um duplo clique para trazer um exemplo. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, perfeito. E aí, voltando para o tema das corporações, que eu acho, né, o que é lá e cá na minha cabeça. Então, de novo, tem lições para o mundo corporativo, para as empresas, para os RHs, para o C-Level, para a alta... né, enfim, direção. E que, gente, essa turma também tá num negócio esquisito, se a gente parar para pensar, porque geralmente a gente fala geração, a gente pensa dos, mais velhos pensando nos mais jovens, né? Tem o contrário também. Total. Porque, assim, liderança e sucessão não é sobre quem está no posto, é sobre quem vem depois. Sim. Então, poxa, se você pega essa galera que já tá com cabelo branco, 50, 60 anos de idade, que lá na época, talvez, dos meus pais já estariam pensando em aposentar, porque, teoricamente, a expectativa de vida era até 70, 75. Perfeito. Hoje, a expectativa de vida já beira os 100 anos. Sim. Então, assim, o que essa galera que é produtiva, é eficiente, tá com fome, ainda agrega muito valor e quer fazer coisa, vai fazer depois dos seus cargos, digamos, executivos? A gente tem que resolver esse problema também. Para onde vai? Economia prateada, né? Que a gente chama. Exato. E aí, só para concluir, o ponto é, se a gente também não tratar o topo, né? Como que a base vai crescer e achar o seu lugar ao sol também? Então, quando a gente fala que a geração quer... esse pessoal quer crescer rápido e tal. Retomo o ponto. Essa, lá no estudo que fizeram nos Estados Unidos, é o primeiro recorte que já ganha menos do que os pais. Então, assim, cara, o que você faz com quem ganha menos e a inflação em alimentos, em ativos e tal, tá mais alta, que não conseguem comprar casa própria com a idade que os pais compraram, que não conseguem ter acesso ao ensino superior que os pais tiveram. Saem mais tarde de casa. E por isso que são é menos injusto educadas. quando a gente chama a geração que está vindo de imediatista, porque eles têm que ser mesmo. Sim. Eles estão certos Exato. em serem, porque quando eles olham para os pais, para os avós, o que eles viram, o que eles estão vendo que não aconteceu, eles não querem ficar esperando. Às vezes, para ganhar R$1.000 num trabalho que é um trabalho ruim, eles preferem abrir um marketplace e vender produto da China. Preferem ter autonomia e etc e tal. Eu acho que o ponto, a gente volta, né? Explica comportamento, mas não explica o conflito. É isso que eu tô voltando nesse ponto. Mas o conflito é o conforto. Então, Concordo. mas aí eu queria dar uma escavada nesse lugar aí. Concordo. Porque o que a gente está deixando escapar dentro das organizações, entrando nessa pilha do tipo, eles não querem trabalhar, ou nananã, o que a gente está deixando escapar? Por exemplo, você trouxe o assunto da comunicação. Outro assunto que eu acho que diz muito quando a gente está falando sobre conflito geracional. A gente está mesmo aberto a deixar os mais jovens a correr risco? Claro que não. Mas você pode correr risco desde que você não perca. Não, gente, vocês podem tomar... Não, vocês podem tomar a decisão que quiserem, contanto que seja essa decisão. Mas brincadeiras à parte... Tanto que eu gosto. Mas a gente precisa dizer o óbvio, porque eu acho que é isso que não está sendo dito. A gente está muito mimimi, blá, blá, blá. Concordo, Gabi. E o que está por trás não está sendo dito. Posso dar um exemplo de um trabalho que eu fiz numa empresa que eu estou fazendo um trabalho. Eu fiz um trabalho de governança corporativa lá, para eles darem o próximo passo na sucessão familiar. E aí, olha que interessante esse ponto, né? Eu estava na operação fabril deles, e aí eu ouvia de todo mundo na fábrica.
Mas bom mesmo era aquele funcionário que era casado e tinha filho, né? Porque hoje em dia, esses mais jovens não estão comprometidos. Qualquer um pouquinho a mais, eles já saem da companhia. Né? Assim, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de flexibilidade de horário e tal, né? E aí aquilo eu via de todo líder de produção, que eles buscavam contratar homens casados e preferencialmente com filhos. Porque como tem conta para pagar, eram mais comprometidos estáveis na visão dessa turma, né? E aí, eu fui trazer essa informação para o time do RH da empresa, né? E de repente eu fui descobrir, buscando e perguntando, que pessoas dessa faixa etária estavam saindo para ganhar menos. Para uma fábrica do lado. Muro, estavam indo para outra fábrica para ganhar menos. Ah, André, eu falei com um cara que pulou para outra fábrica, né? Ah, André, aqui eu ganho R$50, sei lá, R$100 a menos, é verdade. Só que aqui eu tenho plano de saúde. Até bati na mesa. Ai, Jesus. Lá não tem plano de saúde. Então, assim, olha só como a gente está simplificando uma narrativa Total. E eu vou chegar no ponto. Cara, as pessoas não são comprometidas, eu só contrato quem é homem, que é pai e casado, porque é mais comprometido. E, de repente, você vê uma geração mais nova que sabe que não vai ganhar tanto, porque a gente está numa situação de mundo que os salários estão achatados, pleno emprego e tal, e que benefício de saúde para ele, para a família, para a esposa, é importante e mantém ele na companhia. Só que a empresa não quer dar o plano de saúde porque vai sair do bolso, tal. E eu tratar de forma simplista um assunto que... Não, mas aí, deixa eu só pontuar isso. O que você está falando, então, a gente usa argumentos simples, que eles não querem trabalhar... Simplistas. Bom ponto. Simplistas, eles não querem trabalhar sem investigar, por exemplo, quando é demissão a pedido. Eu tenho um dado aqui interessante. Ó, os jovens, além de sofrer mais com o desemprego, né, na faixa etária de 18 a 24, chega a 14%, eles puxam o número de demissões a pedido. A proporção para o total de desligamento é de 40% nessa faixa dos jovens, contra 34% na média geral. E aí a nossa interpretação simplista eles pedem demissão porque eles são descomprometidos. E aí a empresa não vai investigar o real motivo do pedido de demissão. Exato. Que aí volta para minha questão sobre comportamento e sobre cultura tóxica, sobre essa... E às vezes o motivo dito é um, mas o não dito é outro. Exato, que às vezes é o mais importante, né? E volta no ponto, se eu não for no médico, eu não tô doente, né? Que você falou isso em algum episódio. Então assim, pra quem investigar, você vai ter que tomar ação. Então acho que aqui tem um ponto, Gabi, da cortina de fumaça, que é o seguinte: se a gente começar a individualizar o tratamento, e não tem outro caminho, na minha opinião, além de individualizar, porque pensa, né? Vamos parar pra pensar na cognição dessa nova geração. Até se ajeitando na cadeira. Criada em rede social. Tá acostumado com... Eu ia trazer... Deixa eu chegar no ponto. Criada em rede social. O que essa safra... rede social, o quê? Tá acostumada? Feedback instantâneo. Ela está acostumada e foi criada em casa com pais um pouco mais conscientes que não dão chinelada e tem diálogo aberto. Então, de repente, a gente contrata pessoas para desafiar o status quo e a gente fala, caramba, mas eu fico uma semana sem falar com a pessoa, ela já fica desengajada, já acha que, enfim, alguém tá armando contra ela. Acha, porque esse é o recorte dessa safra que está entrando. Instantâneo, quer esse tipo de conversa e tratamento individualizado. Então, você como líder, se não se atualizar, e esse é o meu ponto, cara, você está perdendo a oportunidade de treinar líderes para o futuro. E ponto 2, meu amigo, não sai do saudosismo de antes não era assim e tal. Não era mesmo e que bom que mudou. Mas não era porque o mundo era outro. Pô, Exato. na nossa vez... Exato. Mas desculpa, Pedrão, vai lá. Não, cara, eu tô aqui angustiado por isso, porque a instantaneidade do mundo justamente afeta as gerações mais novas, porque o volume de informação que a gente tem acesso cada dia mais aumenta. Sim. Então, antigamente era diferente. Eu precisava sair da minha casa, ir na biblioteca da escola, pegar a Barça, botar na mesa, abrir, já procurar, fiquei com preguiça, já entendeu, vai. Copiar no papel ao maço. O aprendizado ele era linear. Esse processo levava tempo, assim como está levando a minha fala aqui agora. Cara, hoje em dia, eu tô aqui com o iPad, o celular, tá todo mundo aqui conectado e a gente tem as coisas de forma muito mais rápida. Essa velocidade traz também... Existe um descompasso de velocidades na vida. Verdade. A vida tem descompasso de velocidade e a gente tende a colocar tudo na mesma velocidade, tentar normalizar tudo para a mesma velocidade. E aí dá bug. Uhum. Porque você precisa... Eu sou uma das pessoas que acredita que carreira leva tempo. Você precisa construir com o tempo. Você precisa se dedicar, construir,
agregar conhecimento. Eu acho que esse pensamento é bem cringe. Bem cringe. Bem cringe. E eu não tô zoando, não, porque se a gente for considerar a própria velocidade que você trouxe do mundo e como as novas profissões estão se desenhando e a interferência da inteligência artificial nas nossas vidas, primeiro que carreira, não sei se você sabe, quer dizer caminho estreito. Que uma amiga minha me contou. Caminho estreito. Então, é essa visão linear, step by step. Essa vocês lembram daí? Era 3 é demais? O que era? Não. Era New Kids on the Block. New Kids on the Block. De degrau a degrau, que não está servindo mais quando a gente fala de expectativas. Que aí acho que é o meu ponto que eu queria trazer para a discussão. Além da comunicação, falando de desafios reais, eu vejo um desafio claro de desalinhamento de expectativas sobre o papel do trabalho e como é que a gente organizava o trabalho. Desalinhamento é perspectiva diferente, Gabi, porque antigamente a gente tinha organizações piramidais. Hoje em dia elas são muito mais horizontalizadas. E isso traz um bug para todo mundo. Eu acho que continuam bem hierarquizadas e bem a função da hierarquia. A André já até explicou pra gente do negócio lá de quanto menos hierarquia, mais jogo de poder tem dentro das organizações, porque o lobo precisa do líder, enfim. Então, mas... Eu tô chamando, vocês podem até dar outro nome. Eu tô chamando de desalinhamento de expectativa, porque a geração que tá chegando e que já tá no mercado do trabalho, eles não são filho de chocadeira, não. Eles nasceram de alguém e esses alguéms criaram essa galera, essa safra nova, né? E quando eu falo de desalinhamento de expectativa, quando a gente fala do tal do imediatismo, tem uma série de eventos globais influenciando essa sensação do imediatismo. Tem o que você acabou de falar, tem o que a gente tratou no episódio passado da dopamina, o nosso motivo, a nossa motivação. O ponto é, como é que a gente, dentro das organizações, consegue aproximar para que a gente vai continuar precisando de mão de obra jovem entrando no mercado de trabalho. E eles vão continuar precisando de emprego. Sim. E não é só aquela terceira via da pejotização e da precarização do trabalho que a gente deveria apoiar como uma terceira via, como muita gente tem apoiado, que também ilude numa perspectiva muito ruim essa juventude. Então, assim, como é que a gente alinha essas expectativas? Mas ótimo. E eu acho que é um excelente ponto, porque era o que eu estava tentando explicar e não consegui direito. Legal. Então, todo mundo tem acesso a um monte de informação. E o que você disse eu estou aqui num cargo de liderança, direção, vice-presidência de uma empresa, e o jovem precisa entrar e ele precisa compreender que ele tem um tempo para maturar, aprender, se desenvolver, que é o que você disse que eu estava descompassado. Mas é isso. Mas o jovem tem consciência, assim como eu tenho, de que é muito legal passar o final de semana na praia. Só que o salário dele não dá para ele passar todo o final de semana na praia, uma vez por mês na praia. E eu posso porque eu estou lá em cima. Por que ele não pode querer o que eu quero também? Que é bom. E crescer rápido. E ganhar mais. Mas quem disse que ele não quer? Ele quer, ele só não quer pagar o preço que você passou. Isso, ele quer agora. Ele não quer esperar ele ter 40 anos para poder ter. Não, ele não quer talvez pagar o preço. Gente, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu achava um absurdo, mas acontece muito. Lá no TikTok, não é raro. É sério, é muito engraçado isso. Não é raro, quando eu tô falando de futuro com essa juventude, eles falam, me chamam de tia, né? Fofo. Tia, que futuro? Mas isso chama desesperança, entendeu? Eles não querem mesmo, entendeu? Ó, calma, tem outra leitura. Carpe diem. Você vem da literatura ali, enfim. Carpe diem, viveu agora, gente. Meu Deus do céu. Não, mas brincadeiras à parte... Você tem Carpe diem tatuado? Graças. Deixa eu dar um exemplo. Golfinho, né? Deixa eu dar um exemplo prático. Você falou da praia, eu vou dar um exemplo prático, vou passar a palavra, juro. Tá. Quando eu falo de desalinhamento de expectativa, não é que é injusto trabalhar 20 anos, enfim. Primeiro, eu acho que tem que ser questionado o sistema de trabalho que a gente está só replicando. É a lógica do veterano. Se eu passei e cheguei, agora você tem que passar e chegar. Você se fode primeiro e depois Exatamente. Você conquista. O que eles estão questionando era tipo assim, vocês estão... gente, vocês estão falando de inteligência artificial, metaverso, agora inteligência natural, sei lá todos os termos. Neural. E vocês não conseguem discutir semana de 4 dias, redução da escala 6x1... É disso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô falando dessa... Trabalho remoto. De falar... Trabalho remoto. Eu não tô falando da gente... nossa, ninguém vai ter que pagar um pênalti, né? Comer um pouquinho de grama para chegar num objetivo. Isso é persistente, isso é importante. A gente pode até entrar nesse buraco.
O problema existe uma falta de consistência no discurso corporativo quando a gente fica falando de coisas super avançadas, mas a gente não quer discutir o básico, que é uma demanda que está vindo desse pessoal e que eu acho que é super fera, assim, sabe? De ser discutido. O mundo corporativo e nós todos somos seres incoerentes. E tá tudo bem. Por isso que eu digo que é um desafio real. Essa Freud concorda, pois tá? Eu a gente quer coisas contraditórias, mas é um desafio real e é um jogo de poder ao mesmo tempo. Essas duas coisas acontecem. O que eu acho que precisa funcionar, e eu escrevi aqui um texto maravilhoso que eu queria lembrar dele, mas não vou lembrar, é que isso aqui é um jogo de adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. A gente precisa compreender que as coisas estão boas e ruins, às vezes elas estão boas e ruins ao mesmo tempo. Essas coisas podem conviver. Como espécie, a gente avança quando a gente vai acumulando conhecimento. Então, isso é necessário para o avanço como espécie, né? A gente consegue hoje ter um microfone maravilhoso desse porque conhecimento foi se acumulando ao longo do tempo para a gente chegar aqui. Então, isso para dizer que as gerações mais novas têm um frescor, têm menos vícios, menos travas, e isso agregado com um conhecimento que já está posto de gerações que vieram antes, carpindo lotes diferentes, quando isso se junta, tem um potencial enorme para inovação, criação e virar um universo de coisas maravilhosas. Mas precisa haver essa adaptabilidade. E se adaptar demora, na biologia ainda mais tempo, séculos, milênios, mas se adaptar demora, demanda energia, demanda esforço, demanda conhecimento, e isso precisa acontecer dos dois lados. Tanto as pessoas que estão hierarquicamente acima, ou são mais velhas, ou estão há mais tempo na empresa, e também as mais novas. Um precisa entender e compreender o tempo do outro e como é que aquilo está sendo posto. Porque é justamente ao conectar essas realidades diferentes, essas experiências diferentes, que a gente consegue destravar grande potencial de inovação, de desenvolvimento e de conhecimento. Então, no fim do dia, a gente está aqui discutindo quem é o culpado da história, ou quem é que precisa abrir mão e ceder, e ao invés de tentar sentar, dialogar e entender que a gente precisa se adaptar, que os dois lados precisam se adaptar. Os dois, eu estou aqui simplificando também, porque não são só duas gerações, são inúmeras. Aqui e a gente precisa se adaptar. E isso é diferente da liderança tóxica. Liderança tóxica não. Lá tem alguém que está errado, que está fazendo bullying, que está fazendo assédio moral, está fazendo assédio sexual. Mas eu defendi o ponto da cultura e do contexto. Está errado. E aquilo precisa mudar. Aqui não necessariamente precisa mudar. A gente precisa se adaptar na questão de como assim, uma fábrica precisa ter gente dentro da fábrica para produzir. Home office funciona para outra gama de funcionários. E a gente precisa entendendo essa dinâmica e compreendendo que a gente precisa se ajustar. E todo mundo precisa se ajustar para fazer isso funcionar. Del, o Procno falou de adaptabilidade, né? Na sua visão, o que mais diminuiria esse volume de conflito? O que a gente deveria pensar como alternativa para que a gente se encontre nesse caminho do meio? Não, o Pedro falou muito de adaptabilidade das duas, né, dos dois vetores, para simplificar, e eu concordo. Não tem o my way or the highway, né? Na verdade, pode até ter. Ele é muito chique, né? Só usa hoje está impressionante. Mas pode, é que eu fui no evento na Bolsa de Valores. Por isso ele colocou chique. A camisa azul dele. Hoje mas então assim, pode até ser, na verdade, eu sou... Enfim, da filosofia de que companhias não são e nem devem ser democracias, elas podem ser autocracias, até porque é o capital do dono, do acionista que está na mesa e ele ou ela que tem que decidir. Volta aí no episódio número 1, isso já deu babado antes, hein? Vamos lá, deixa eu concluir aqui, risco gente. Do capital. Então assim, eu não acho que tem que ser mecanismos, enfim, democráticos, aberto a toda e qualquer pessoa. Não tem. Uma firma, por exemplo, se você vai falar com uma família, aquilo é um ativo geracional. Então, aquela família tem, sim, total liberdade para tomar as decisões naquela firma, mandar quem quiser embora e contratar quem quiser. Uma firma não é um governo. Uma firma não é um governo, inclusive os objetivos são diferentes. Total. E isso não quer dizer que ela não deve ter net positivo na sociedade. Exato. Brincadeiras à parte, o evento que eu estava agora na Bolsa de Valores era sobre negócios regenerativos. Eu já vou chegar nessa frente geracional. Por quê? Cara, o mundo está chegando à conclusão, apesar de alguns governos e alguns líderes negarem e falarem que não, que negócios sustentáveis... Cara, se a gente sustentar Brasília Véia aqui, já estamos indo para as cucuia.
A gente não tem mais que sustentar a coisa, tem que regenerar o planeta, as relações de trabalho, as relações sociais, assim por diante. E olha esse dado que incrível, e eu já vou chegar, juro, no meu ponto, que é o seguinte, o Brasil é o país que, proporcionalmente de empresas com capital aberto na Bolsa, tem maior número de companhias que são certificadas como negócios que pensam no stakeholder, que é além do lucro em si. Então a gente tem exemplos como Natura, a gente tem, enfim, que é a mais conhecida, e tem outros N exemplos na Bolsa. A Gerdau, grande parte, 90% do aço hoje que a Gerdau produz é por economia circular. Ela pega sucata de aço e produz de novo o aço que ela revende. É incrível isso. Então, 90 e tralalá? 90 e tralalá por cento. Nos Estados Unidos já é 100%. As plantas da Gerdau nos Estados Unidos, 100% do aço Só produzido, reciclam. Só reciclam o aço que já existe. Olha que coisa incrível. Empresa brasileira e que, by the way, se eu não me engano, de origem familiar e tal, né? Familiar e do Sul. Exato. Então, o meu ponto é, eu sou muito esperançoso com essa nova geração e eu vou falar o porquê. Eu não era. Até começar a fazer doutorado, e pelo fato de fazer doutorado, você é obrigado, eu comecei obrigado, mas agora é um prazer, a ter que dar monitoria e aula pra galera da graduação lá da USP. Cara, e essa galera é brilhante. Juro por Deus, quando eu converso com essa turma lá eu dou aula na faculdade de administração, eu sei que tem um recorte, são pessoas muito privilegiadas geralmente e tal, mas eles e elas são brilhantes, ao ponto de eu ali estar na frente da sala e às vezes me perguntar, cara, eu nessa idade eu era um completo estúpido, assim, eu não conseguiria nem a pau competir com essa turma que tá vindo, porque eu não conseguiria nem um estágio se eu competisse com essa galera. Mas os dois são verdade, você era um estúpido e você também era brilhante, eles são brilhantes, mas também são um pouco estúpidos, eu sabe? Sei, isso mas a beleza da vida é essa. É verdade, mas o meu ponto é, gente, essa geração que tá vindo vai resolver os problemas que a gente se enfiou. Eu tenho certeza. Porque a gente também resolveu alguns problemas que deixaram pra gente de passivo e a gente criou outros, né? Total. O ponto é, a gente tem que ter uma visão integralista e não de apartado e discernimento. Cara, eu queria estar mais esperançosa. Você não por conta da potência da geração, porque eu também acredito, mas é que eu acho que o mundo tá ruim mesmo. O mundo tá esquisito. Não, e aí eu fico pensando, ó, eu falo isso num dos conteúdos e eu acho que isso foi o que me deu um clique, assim. Quando eu li na abertura a notícia que, na verdade, criticava a minha geração, falava que a gente era egoísta, que a gente era imediatista, que a gente era isso, que a gente era aquilo, eu lembro desse sentimento de contestar, de ficar muito brava, de querer mostrar que a gente era super legal, era também bastante estúpida, eu não sabia que não sabia. Rebelde, enfim. Tinha um pouco de reitoria. Tinha um pouco dessas coisas todas. E-mail possível. Nossa, mandei vários. E-mail pra CEO, essas coisas. Imagino. Eu mas por que eu... Aí corta pra 20 anos depois. Tá. Qual é uma das gerações, apesar que a Zé tá sofrendo bastante com isso, que mais sofre de problemas de saúde mental? Que mais tem burnout, que mais está empipinado em termos de perspectiva de vida, endividado. Calma, isso é a nossa geração. O que eu quero dizer com isso? É a nossa geração. A geração Z também está sofrendo muito. Saúde mental é a que mais sofre mesmo, tá? Sim, 27% sofre de ansiedade, 36% de estresse e 27% de depressão. Mas o que eu quero dizer com isso? A perspectiva vai mudando, o momento de vida vai mudando, a gente vai ganhando mais repertório. E o problema é que a gente, quando está no começo de carreira, não sabe lidar com isso que a geração Z está se ferrando, que é o excesso de crítica, que na nossa época ainda era meio offline. Agora tá na plataforma. É instantâneo. Geração Z, vocês estão com um problema de branding. Porque quando o André fala que vocês são incríveis, eu acredito que são mesmo, tem uma questão de marca da geração que tá muito ruim. E a gente sabe nas plataformas, quem grita mais alto é quem se sobressai. É um conteúdo muito engajante. Por quê? Porque a geração Z comenta, fica puta e comenta. E aí, na verdade, vocês ajudam a repercutir uma imagem que não condiz com a realidade. Eu acredito que eles podem mudar muita coisa, que eu só acho que o mundo tá muito ruim mesmo, entendeu? É um bom ponto. Total, mas essa velocidade força isso. Se a gente... E eu acho que são coisas incompatíveis. Eu lembro de ter lido um livro, muitos anos atrás, de um cara que era economista do Banco Real. Eu fui estagiário do Banco Real. O Banco Real nem existe mais. Era o Banco do Jovem, na época. Mas eu era cliente também, eu era orgulhosa. Total. Tinha um Real foi comprado cara... Pelo Santander. Pelo Santander. Estava lá nessa época, foi muito doida. Tinha um economista lá dentro que ele escreveu um livro chamado Ecocapitalismo.
E ele fez uma analogia muito boa, que é o seguinte, é a incompatibilidade do sistema econômico que está na maior parte dos países do mundo, que é o capitalismo, com o que é o planeta Terra, né? E teve um meme maravilhoso essa semana que é uma formiguinha andando e um cara faz um cisquinho de caneta assim, e a formiguinha ela não passa no cisquinho de caneta. Aí vem um cara fazendo, nossa, que idiota, a formiga não passa em linhas imaginárias. Aí aparece um mapa mundi, assim. Muito bom. Esse cara fez uma analogia que era o seguinte, o capitalismo... ele pressupõe o princípio da reversibilidade. 2 mais 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, ou 4 menos 2 dá 2. Então, toda operação financeira você faz e você consegue ter uma operação que desfaz aquilo. Aplicando essa lógica no mundo, você diz que se eu engatar a primeira num trator e passar em cima da floresta, eu derrubo a floresta. Se eu engatar a marcha ré, a floresta... E isso é incompatível. Eu acho que isso tem um peso gigantesco na velocidade das coisas hoje, que acúmulo de riqueza é a métrica importante para dizer que uma empresa dá sucesso. É o quanto ela gera de lucro, quanto ela gera de free cash flow agora e por aí vai. Ou seja, esse acúmulo é muito importante. Para que tudo isso num período de vida? E aí a gente começa a entrar nessas dinâmicas de que eu preciso ter muito dinheiro e isso é métrica de sucesso ou é a experiência, Sim. que é o... Como é que você falou? Aquela frase bonita lá do... Não sei o que... Não. Do Vive la Vie, como é que é? Carpe diem. Meu Deus do céu. Carpe diem. Minha nossa Cara, senhora. é que é um... Puta, eu vou me ferrar, não vou conseguir acumular tudo isso de riqueza, não vou conseguir chegar lá no topo. Sim mesmo, então... 0,5% que tem um monte. Não, dane-se. Eu vou aqui viver isso de uma forma muito mais organizada. E tem... Cara, você tá super certo. E daí que eu acho que tem algumas questões que a gente fica meio emburrecido, né? Por aquele fla-flu de política. E, por exemplo, cara, para mim é óbvio que faz muito sentido a gente colocar mecanismos de políticas públicas para fazer transferência de capital, de renda, para essa galera que hoje não tem nada e que os preços não são acessíveis, né? Então, cara, quando a gente fala de taxar as grandes riquezas, de taxar bilionário e tal, e a galera se esperneia, fala, essa coisa de esquerdista, não sei o que e tal. Cara, desculpa, vocês não poderiam estar mais errado, porque a gente não tá pensando em esquerda ou direita, a gente tá pensando na perenidade da raça humana. Mas os ricos já estão construindo foguetes, bunkers. Querem até ir para Marte, né? Porque esse planeta já era. Enfim. Então, assim. Para mim, o ápice disso é Mark Zuckerberg, que se alimenta das próprias vacas que ele cria numa fazenda no Havaí e alimenta as vacas com folhas de macadâmia. É real isso. É real. E aí o problema gente, é que tá vendo como eu tô desistindo do mundo? Por isso que eu não posso estar assim muito esperançosa. Gabi, não, mas calma. Por quê? Porque alguém me salva, gente. Vamos te salvar aqui hoje. Sabe por quê? Porque os maus exemplos, eles falam mais alto. As pessoas boas, que são bons exemplos a serem seguidos, não falam tão alto. E eu concordo contigo que tem uma questão de marketing. A gente é muito ruim de fazer marketing, né? Tanto é que eu volto nesse evento que eu falei hoje, que acho que tem tudo a ver. Por que essa safra de pessoas, que agora eu cheguei à conclusão que eu não vou mais chamar de gerações. Eu vou chamar de safra. Que nem vinho. Mas exato, muito mais chique. Soja, entendeu? Um fardo de algodão aqui. Então aqui, ó, essa safra de pessoas que estão entrando agora, cara, por que elas se preocupam com propósito e natureza e sustentabilidade? Porque já não vai ter planeta. Não era o nosso desafio lá atrás, né? O nosso desafio era outro. Então, quando a gente fala de desafios climáticos, a nossa sensibilidade para o assunto é um, dos mais velhos é outro, dos mais jovens é outro, porque a gente tem percebido o mundo um pouco diferente. Exato. E aí vem aquelas máximas simplistas e simplórias, na verdade, né? Do tipo, mas os jovens só querem trabalhar por propósito. Não. Eles querem trabalhar por propósito e... existência. E grana também, né? E aí eu acho que tem uma questão que vem aí do nosso Zeitgeist, né? O espírito do nosso tempo, que essa turma também foi criada... essa palavra também. Essa turma também foi criada com modelos de negócio digital, onde você não precisa ter nada e você tem acesso a tudo, né? Sim. Então, lá atrás era barato pedir um Uber, lá atrás era barato ficar de Airbnb em qualquer lugar, lá atrás era barato pedir, enfim, uma entrega de comida e assim por diante. Cara, hoje em dia não é mais. Hoje em dia esse acesso das plataformas e tudo mais é coisa de classe rica, né? E aí, a gente deixou essa galera sem trilha de carreira, a gente deixou essa galera com uma ilusão de que você não precisa ter ativos porque você tem acesso a tudo, é mentira, e a gente deu um negócio, uma tecnologia para essa turma que recompensa a instantaneidade e que isso vai de encontro com a nossa biologia, né? Então, mais do que isso, eu posso usar esse trocinho aqui, eu não preciso ter chefe, eu não preciso lidar com chefe, eu coloco ali, crio o meu conteúdo, seja ele qual for, porque conteúdo era só entretenimento e hoje é entretenimento de N facetas diferentes.
Isso me traz renda e me traz felicidade e me faz ganhar mais do que Aí se eu tiver que me submeter à treta corporativa. Não é uma grande maioria. Mas tão errado? Não, de jeito algum. Eu não acho. Agora, então por isso que eu estou partidária hoje, né? O que eu quero frisar, e eu acho que a gente já precisa começar a caminhar aqui para o nosso final, é o que a gente vai precisar movimentar dentro das empresas, porque... Primeiro que a gente não pode ser ingênuo, né? A gente sabe que esse movimento todo de inteligência artificial, robotização, você até falou, quem vai trabalhar nas plantas? Por enquanto é gente. Daqui um tempo já não sabemos mais ser gente, né? E para onde vai essa mão de obra toda que não está sendo requalificada para ocupar novos postos de trabalho? A gente vê o quê? Empresas fazendo layoff com uma desculpa de que o mercado está complicado. E aí você vê o gráfico de receita por funcionário, mesmo com um monte de layoff, só aumentando. Aí você fala, ué... então tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então, assim... O que a gente tem que trazer e qual que é a recomendação de vocês para as lideranças, que são lideranças mais conscientes, que entendem o seu papel como mentor e educador de jovens profissionais, porque a gente teve na nossa história, certamente vocês tiveram pessoas que tiveram a hombridade ou, enfim, esse comportamento de dar a mão mesmo e falar, ô menina, você não sabe o que você está fazendo, deixa aqui, deixa eu te ver contigo aqui que eu vou te ensinar. Então, assim, o que a gente precisa incentivar dentro das organizações para que o mundo do trabalho continue sendo... appealing, sexy, até porque essa coisa das plataformas, de fato, dão oportunidade, mas não é para todo mundo. É muito difícil. Ser criador de conteúdo é um inferno, gente. É muito difícil. Então, assim... Subiu que é TikTok. Nas empresas, no serviço, o que a gente vai fazer para esse povo não desistir de nós? Eu ouvi só para fechar, eu ouvi uma frase muito boa, eu não lembro quem foi, mas falou assim, não é que o jovem não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar com a gente. Então, assim, se fosse só ali da galera deles, então, o que a gente vai fazer para eles quererem trabalhar com a gente? Falei. Eu quero contar uma história que é o completo inverso desse rolê que a gente está falando, porque eu acho que idade tem uma importância fundamental nessa história. De novo, porque é isso, e tem um projeto chamado Todo Mundo Precisa de uma RP que trabalha com educação complementar para jovens em começo de carreira. E um dos exercícios que eu faço com essa turma em workshops, às vezes, é desenhar... onde você está hoje, aonde você quer chegar e o que te vai levar para lá. Mas mais do que isso, lembrar que a profissão que a gente escolhe, e no Brasil a gente precisa escolher uma profissão, quem chega neste ponto, que vai ficar com você dos seus 20 e poucos anos até os seus 80 e muito anos, porque é isso que está acontecendo, e é muito tempo. E isso vai mudar, porque tudo vai mudar aqui no meio. De novo, o criador de conteúdo é um recorte que surgiu, cara, há poucos anos. Isso não existia há um tempo atrás. Bom, eu trabalhei numa empresa de tecnologia bastante veloz e uma época a gente abriu uma vaga de um analista sênior de comunicação. Isso seria equivalente a um gerente em outras empresas, mas a vaga chamava Senior Associate. E essa empresa tinha zero problema em atrair talento. Chovia currículo e a gente tinha um desafio justamente de olhar todos esses currículos para escolher as melhores pessoas. E aí o cara que era meu chefe, que ia ser o dono da vaga, essa pessoa ia trabalhar paralelamente comigo ali do lado, ele vira e fala assim, Pedro, teve uma moça aqui, fulana, que se candidatou nessa vaga. Cara, eu não sei nem o que fazer, porque essa mulher tem 50 e muitos anos, ela se aposentou, o último cargo que ela ocupou foi diretora global de uma área determinada numa empresa gigantesca. Eu não sei o que ela está aplicando para essa vaga, acho que ela não entendeu o que é essa vaga, né? Não faz sentido, eu vou declinar. Daí eu virei para ele e falei assim, mas eu acho que a decisão de se candidatar ou não para a vaga, aceitar ou não o que a gente está oferecendo, é dela. Ela que tem que dizer se ela está afim disso ou não. Conversa, explica, vê se ela entendeu o que é essa posição e deixa ela tomar essa decisão. E ele conversou, voltou e falou assim, cara, ela entendeu e ela me disse que ela queria esta posição mesmo, porque ela quer trabalhar nessa empresa, que é muito diferente de todas as empresas que ela trabalhou. E eu falei, cara, nós estamos comprando uma Ferrari por preço de um Uno. Uhum. Agora, se isso tá claro, é o que a gente tem a oferecer e ela topa isso e ela tá afim disso, maravilhoso.
Conclusão, ela foi contratada para a vaga, era uma pessoa que virou uma grande parceira dentro da empresa e que ao mesmo tempo em que eu ensinava ela a usar o Google Drive, porque isso era uma doideira ali naquele contexto, todas as vezes que eu tinha um problema complexo, eu trazia ela para a discussão ou pedia ajuda para ela, que era uma pessoa com uma vivência excepcional, com uma experiência gigantesca, com um livro publicado e sabia muito do que estava acontecendo. Isso, para mim, é um modelo que a gente precisa aplicar. Que, de novo, é o da adaptabilidade, mas de conseguir enxergar o que há de melhor nas gerações, porque, para mim, é essa pluralidade, é essa intersecção, essa integração que nos permite criar coisas excepcionais. Assim como eu acho que creators precisam, sim, de pessoas mais velhas para profissionalizar, e aí as planilhas dos creators estão aí para exacerbar isso, mas para trazer algum nível de profissionalização, não porque precisa se profissionalizar porque sim, mas porque isso é importante na conexão com as empresas, com os clientes, que vão abastecer de dinheiro esse pessoal. Então, no fim do dia, como é que a gente faz esse jogo de encaixe, desse Lego, que é extremamente complexo e diverso, para que ele fique minimamente em pé e bonitinho de se ver? Gostei, hein? Cara, gostei demais dessa história, porque na terça-feira eu tava num evento falando sobre o futuro do trabalho. E aí, o cara que é meu xará, o André Souza, ele é CEO da Futuro S.A., fantástica a palestra dele, de verdade. André. É um cara pra gente pensar em trazer aqui. Ó. É verdade. Ó, xará. Já fiz a propaganda. Não, mas brincadeiras à parte, é brilhante o trabalho dele. E ele, como pessoa, é fantástico, né? E ele trouxe uma provocação de que isso que pra gente... E eu fiquei encantado quando ele falou isso, né? Que a gente tem que normalizar analistas cabelo branco. Né? Que é isso que aconteceu nessa empresa que você trabalhou. Né? Exato. E aí ele trouxe o mais louco, e quando a gente pesquisa, lá fora, Estados Unidos e Europa, isso é normal. É no Brasil que talvez a gente tenha essa questão, não sei se hierárquica, patriarcal, sei lá que seja, que a gente acha estranho uma pessoa de cabelo branco estar em posição que às vezes é de entrada na companhia, né? E posso dar um pequeno dado, porque eu achei esse dado... teve uma pesquisa da Robert Half com uma startup chamada Labora, que ela saiu em 2023 e ela leu 21 e 22. E entre 21 e 22, ela descobriu que 70% das empresas contrataram muito pouco ou nenhum profissional acima de 50 anos. Olha lá. Olha aí. E é um tá, desafio, a minha meia-culpa né? aqui como host de ter falado muito da geração mais nova, mas a gente está falando de todas as gerações, inclusive o pessoal que está aí Perfeito. nos 50 a mais. E é um desafio, assim, tanto você... parece mais natural você ser liderado por alguém mais velho, né? Eu já tive a experiência de ser liderado também por gente mais nova, ou até quase da mesma idade, e é um desafio de adaptação de todos os lados, né? Então é uma questão que, como o Pedro trouxe no começo, de adaptabilidade e a gente entender que, turma, essa pessoa que hoje ela é mais nova, ela amanhã vai ser o sênior ou a sênior da companhia, na sociedade, vai ser o CEO ou a CEO da empresa. Então a gente tem que, de fato, fazer, ajudá-las nesse caminhar, né? Então eu gosto muito desse modelo de mentoria reversa, porque se você pegar, cara, assim, o que traz, assim... Né, vamos ter que abrir um capítulo novo, porque eu não tenho muita coisa de mentoria reversa. Não. A gente não vai ter tempo, não. Sinto muito, vai... Não, mas então, assim, os cabelos brancos têm muito a ensinar em termos comportamentais, em termos do mundo físico, para essa geração que vem, né? E acho que até alguns chamados que eu faria para os mais novos é o seguinte, gente, a serendipidade, os acasos bacanas, as conexões reais acontecem no mundo físico, assim. Então, cara, não adianta você ficar também no seu TikTok trabalhando remoto, que as coisas incríveis da vida vão acontecer. Elas não vão acontecer. Elas acontecem aqui. É aqui que catalisa todas as relações humanas, né? Então, acho que esse é o convite... Você está defendendo o trabalho presencial, é isso? Não, eu acho que faz parte. Sim, você sabe que um ouvinte nosso falou isso, a gente deu muita risada. Você vê isso? Como é que é o nome dele? O Paulo. Foi o Paulo. Que a gente voltou, a gente foi obrigado a vir pro escritório agora no Entre Linhas S.A., né? O Entre Linhas S.A. era digital, né? A gente gravava cada um da sua casa. Agora a gente foi obrigado a voltar pro presencial aqui. Então, assim, tem essa questão, gente, que a nossa espécie evoluiu há 300 mil anos. A nossa cognição, cara, o sistema hormonal, emocional, psíquico é o mesmo, não mudou. Sim. Então, assim... E somos bichos de emoção e relacionamento. Exatamente. Então... Mas eu acho que a gente tem um desafio. Eu fiz essa brincadeira, mas a gente tem um desafio de comunicação, de branding. Sim. Porque o que a gente tá falando dessa questão do remoto, do presencial, da troca dos hormônios, etc e tal, essa geração, ela tá com dificuldade.
Então, E aí a gente só mas fica no esse é meu ponto. discurso e a Mas- gente não consegue proporcionar um ambiente onde ela se sinta inserida e pertencente, entendeu? Então. Esse é o ponto. É sobre sentimento de pertencimento Sim, e inserção. perfeito. Não é só do tipo, vem aqui Lógico. e senta com o seu computador e faz a mesma coisa que você estaria fazendo se você estivesse em casa. Então- Super de acordo, mas daí, só para tentar funilar aqui a minha fala pra gente, enfim, convergir, eu acho que tem lições dos dois lados. O que eu diria para os mais jovens que estão entrando? Cara, sim, a vida é uma jornada, é uma maratona, então não busca acelerar as coisas e colocar os carros na frente, né, o carro na frente dos bois, metáfora de tiozão, mas que, cara, assim, a gente primeiro planta, depois colhe, não é o contrário, é uma regra do universo isso, e eu acho que, cara, nada me treinou, por exemplo, né, eu já contei essa história pra vocês, eu era gago, completamente gago quando era moleque, e eu, puta, cara, consegui desenvolver uma oratória e tal, me ferrando, passando vergonha. Então, assim, não que isso tem que ser a verdade para todo mundo, mas treinar essa musculatura da resiliência, do ouvir nãos, cara, faz parte de um adulto funcional. Sim. Ouvir não e lidar com a rejeição faz Acertar parte, e errar. faz parte de um adulto Total. funcional, né? E enfim, para os mais velhos, para outras gerações, a gente e até acima da gente, cara, alguns valores mudaram. Então, não é porque a pessoa quer autonomia que ela não está engajada. Sim. Ela talvez queira os dois. Igual, putz, eu falo muito com a minha esposa. A gente não tem família em São Paulo. É só eu, ela e agora 2 filhas. Cara, se a gente não tiver flexibilidade no trabalho, ferrou. A vida não funciona. A vida não anda. Como que eu levo minha filha no pediatra, agora com 2? Quando fica doente. Eu fiquei doente essa semana. A Alice teve que se desdobrar em casa. Cara, então assim, a pós-Covid, e isso é além da geração. Pós-Covid, eu também fiquei intolerante a ir no escritório 100% do tempo. Por quê? Porque eu também quero dedicar um pouco às minhas filhas, à minha família, assim por Mas diante. o presencial tem o seu valor. Eu acho que Sem isso, de novo, dúvidas. é importante lembrar. Eu queria fazer só um comentário sobre a mentoria reversa, porque eu acho que ela é boa. super importante também, e eu pesquisei muito e ela ficou de fora, mas eu acho que é fundamental dizer que mesmo na mentoria reversa, ela funciona se e somente se houver abertura e consciência do líder mais velho, da pessoa mais velha, de que ela precisa estar aberta a aprender. Porque se ela olhar aquilo como uma baboseira de que eu tenho que fazer porque o RH pediu, fudeu. Não vai. Não vai para lugar nenhum. E, de novo, isso envolve adaptabilidade e a Total. gente conseguir se integrar. Bom ponto. E você, Gabi? O que você acha que precisa? Eu não tô achando mais nada, gente. Não, porque Você sai mais ou menos esperançosa. eu sempre acho alguma coisa. A minha esperança em relação ao mundo, ela tá abalada. Tá. A minha confiança que a nova geração vai encontrar alternativas para não ficar dando cabeçada no mundo do trabalho tradicional é maior, ainda com algum receio, porque tem um outro tema que a gente ensaia aqui para falar, que é sobre precarização de trabalho, pejotização, e como muitas vezes isso está sendo vendido para as novas gerações como uma baita alternativa. E eu acho que eles estão correndo sérios riscos de ficar... Funcionam para uns e não para outros. Ficar na rua da amargura aí, enquanto para as empresas, gente, tá tudo bem. Dinheiro. Né? A receita tá Free cash flow aumentando, tá a gente ali, tá, exato. a gente tá Concordo. crescendo, É o mundo isso, tá girando. Então, eu tô com esse misto de sentimento, mas em relação ao que a gente se propôs a entregar hoje, de falar sobre desafios reais ou jogos de poder... Eu ainda fico com jogos de poder e queria reforçar esse ponto, porque nessa queda de braço, da forma como o mercado está organizado hoje, qual é o sistema de trabalho que a gente tem hoje, o poder econômico ainda fala mais alto. Sem dúvidas. E quem está sofrendo mais é a juventude. Né? A gente não passou aqui, porque eu acho que também tá cheio de estereótipo esse termo, né? O que são os tal dos neném, que nem estudam nem trabalham. A gente teria que falar sobre recorte social, econômico, político. Tem uma camada profunda esse tema, que a minha proposta foi justamente a gente tirar essa baboseira, essa bullshitagem que a gente fica discutindo dentro das empresas. Porque não quer trabalhar, quer isso. E falar do problema que tem a ver com um problema de sistema, de mundo e de trabalho, que o que eu gostaria de ver e o que me faria pensar, né? A pergunta que eu fiz para vocês. O que a gente precisa fazer para esse pessoal querer trabalhar com a gente é estar mais aberto ao diálogo, né? É estar mais aberto a flexibilizar regras que até ontem eram verdades absolutas e que quando a gente chegou no mercado de trabalho também
também tinham regras que eram verdades absolutas que a gente combateu. Sim. E que a gente mudou. Que a gente mudou. Qual? Por exemplo, o estágio fala, que não o tinha outro... limite de horário e agora são... olha aí, Estágio bom é exemplo. uma- Eu só queria dar um exemplo aqui. Ou que um burro fala, o outro baixa a orelha, entendeu? A gente ainda foi muito conivente com esse tipo de melhorou comportamento. muito, não? Melhorou. É verdade. Melhorou. Então, eu ainda acho que é uma questão do tipo assim, quem pode mais manda mais. Exato. E aí, eu torço para que essa geração encontre caminhos. Uma coisa que me preocupa muito encontre caminhos na educação, né? De, puta, não aposta que é só... esse discurso... Aí me deixa louca, aí eu fico louca. Esse discurso de mini coach, sabe? Essa Meu Deus do galerinha. céu. Pra que eu Meu preciso Deus do saber de céu. Aristóteles ou de... Porra. É que daí a galera- Freud, aí eu Não, faço aquele vídeo 30 mil maravilhoso. reais por mês. Como se isso fosse métrica de sucesso e como se educação Não, e fosse vai durar, treinamento, e vai né? durar 2 anos. Aí depois você afunda, naufraga e fica igual um Gente, eu desgraça só pra penso, fazer. você sabe que essa criatura não tem um pai e uma mãe, gente, pra parar, não autorizar a falar esse tipo de asneira na internet. Mas, enfim, Infelizmente tem, mas daí... a enfim. gente sabe que tem muito adulto criado falando asneira na internet também, então não dá nem pra Uhum. culpar o pobrecito, né? Às vezes ele é só filho de quem já tá replicando esse Replica o que modelo. viu, Exatamente. Então, assim, eu torço demais para que essa geração encontre e que a gente tenha como essa figura de influência de uma geração que está chegando, e incluindo a galera mais velha, já que eu tô me direcionando muito aos mais jovens, para que eles entendam que se educar, buscar conhecimento, ainda é o melhor caminho. É difícil, mas ainda é o melhor caminho para ascensão profissional e para Demora. ascensão, para mobilidade social. E é a primeira geração que é menos educada do que seus pais. Você vê? Isso é muito É preocupante. a primeira vez Isso que essa curva inverte. E isso é muito preocupante. Isso é né? muito preocupante. Porque a gente está vivendo no momento pleno de emprego, abundância, é. não, de pleno emprego e de abundância de geração de conteúdo, onde no limite, Exato. se você tiver um acesso a um 5G e a um YouTube, você pode aprender muita coisa. Mas aí que ainda acho que também tem outra camada aí de o quanto o sistema educacional acompanhou. É o monopólio Sim. o monopólio do conhecimento foi quebrado, o monopólio da certificação não. É verdade, isso. é verdade. A Exatamente. chancela ainda é um monopólio. Então eu não tô assim super entusiasmada, mas eu tenho esperança porque o jovem, ele traz isso, né? E às vezes eu sinto saudades da Gabi jovem, porque quando a gente é jovem e a gente não sabe que não sabe, às vezes tem uma loucura de achar que tudo é possível, né? E é nessa que alguém muda o mundo. Perfeito. Não é? Então, eu já apanhei muito das gerações mais novas lá no TikTok, porque eu falo algumas coisas e eles ficam bravos comigo, mas no final do dia, eu torço para que a gente tenha esse papel de influência positiva na vida deles e não de ficar... Porque o que eu vejo dentro das organizações é isso, É mais de um ficar... embate, né? É um embate, é falar que tá errado, é falar que... Mas é isso, eu tenho que estar certo, a nossa sociedade exige que a gente que estejamos certos. Não, E a gente replica isso, assim como o imediatismo, essa questão. Sim. Eu não posso dizer que estou errado ou que errei, dizer que, enfim, assumir que errei, que eu preciso estar certo o tempo inteiro. Então, mesmo estando errado, eu vou lá e forço goela abaixo aquele negócio, porque eu posso mais. Ô, Gabi, e se você parar pra pensar, é até... Não é só improdutivo, quanto é meio burrice também, né? Porque se você parar pra pensar que essa turma vai ser e serão os líderes de amanhã... Cara, se você tá detonando os líderes de amanhã, caramba, Que vai ficar líderes com serão? quem a sua Que companhia? líderes serão? Vai ficar com quem a sua área? Então, essa linha sucessória você tem que trabalhar, cara. Então, Perfeito. pra gente fazer, né, assim, pra cuidar do jardim pra vir as borboletas, que é um pouco o nosso dilema, como que a gente deixa também esse ambiente bonito mais... Bonito, Você viu? né? Carpe diem, jardim borboletas. É biólogo. E a gente, de fato, tá aberto, assim. Talvez se você pegar aqueles testes lá psicológicos lá, o Five Personalities e tal, acho que é a frente do openness, né? Da abertura. Então a gente tem que trabalhar essa abertura. E para trabalhar a abertura, exige sim imergir no que é diferente da gente. E Isso eu dá acho- trabalho. E eu acho que é um desafio muito grande, não só pra gente, como, enfim, como esse papel de influenciar positivamente e trazer essa abertura, mas o jovem também tá sofrendo com isso, gente. Eles estão Muito. nesse mundo polarizado, né? Tá super sendo falado aquela série Adolescência, que eu não assisti ainda, não vou assistir tão cedo, porque eu tô grávida e eu não tô muito em condição de coisas muito dramáticas na minha vida. Ela é densa. Então, Você assistiu já? E tem uma fotografia maravilhosa, um take só que eles tiram, assim, do episódio inteiro. É fantástico. Então, mas o que tá por trás disso, né? De como é que a nossa juventude também tá se radicalizando e as plataformas ajudando nesse discurso de ódio, que faz com que eles também estejam menos abertos para essa discussão. Isso E é aí verdade. a gente não se encontra, né? A gente tá na nossa posição de poder, eu mando, você obedece. Ele tá consumindo coisas que não deveria, mas
tá? E aí a gente não se encontra. Então, ou a gente vai mudar esse sistema e vai dar bom, ou vai dar um crash muito grande. É que eu não consigo prever esse futuro, desculpa, não tenho bola de cristal. E é uma geração que é rejeitada, que recebe um monte de não, que tá o tempo inteiro sendo criticada, que tá o tempo inteiro recebendo informações de que não vai conseguir comprar uma casa, de que não vai conseguir pagar a faculdade, de que... Cara, imagina estar nessa situação. Eu olhava e com a imaturidade de um cérebro jovem, imaturo, né? biologicamente falando. Exatamente. E com acesso a um volume gigantesco de informação. Gente, aí assim, é campo por quê? Para um outro episódio, para uma outra discussão, porque aqui temos, entendeu? Chegamos aqui no nosso final e eu queria... palmas aí da audiência, faz todo mundo de coração mais tranquilo, porque eu senti que foi acalorado aqui. Hoje foi. Eu gosto da treta, eu gosto E você vê que é by design, porque quando a Gabi sentar lá, ela faz acontecer. Ela é a pessoa que põe fogo, joga gasolina na fogueira. Fogo no parquê. Gente, esse é o meu papel como mediador. Se quiser me contratar como mediadora, me chama que eu vou. Fiz o merchan agora, vocês viram? Gostei, Gabi. Olha só. Quem quiser nos achar nas redes sociais, o que faz, Pedro Procno? Entra aí no entrelinhas_SA, tanto no TikTok quanto no Instagram. Mas tem também aqui, onde quer que você esteja, no YouTube, no Spotify ou na sua rede de preferência, você consegue achar no perfil aqui as nossas redes para se conectar com a gente, que está tendo muita coisa interessante que está entrando de recortes. Como é que as pessoas fazem para assinar sua newsletter, Pedro Procno? A minha newsletter tem que entrar no meu perfil. Então dê o seu perfil Qual? Também, por favor. @Procno, vai aparecer aqui embaixo para você. Eu tenho uma newsletter mensal que fala sobre comunicação, fala sobre todas essas piras que a gente tem aqui um pouco, mas principalmente isso. Como é que a gente consegue dialogar melhor para conseguir se entender? Do executivo falar com a imprensa, dar uma palestrinha, até a gente conseguir fluir melhor na sessão de feedback, né? Então, isso é super importante. Tem técnica para isso. Boa. E o pessoal te acha como, André Conerro? O pessoal me acha no perfil do Entrelinhas. Em qual perfil? O perfil profissional do Instagram, André F. Conerro, onde eu posto majoritariamente cortes do Entrelinhas e outras coisas e tal. O LinkedIn, enfim, que eu também uso, André Conerro. E basicamente isso. Também tem uma newsletter que eu escrevo de 2 em 2 meses, porque eu gosto... Gente, meus colegas são preguiçosos. A minha newsletter é semanal e eu tô sofrendo pra escrever. Não, então eles estão muito devagar, entendeu? Admiro quem tem coisa pra escrever toda semana, entendeu? Porque eu não tenho tem uma conteúdo. Coisa que eu tenho é opinião. Eu não tenho conteúdo. Não, olha só, mas... Opinião eu tenho, conteúdo não. Mas eu uso a minha newsletter pra encaixar pensamentos que são mais profundos, até às vezes tem a ver com as minhas linhas de pesquisa e tal. Então eu uso assim, eu faço newsletters densas que às vezes demandam, sei lá, 10 minutos de leitura, e como o Pedro colocou, eu escrevo muito pra mim, assim, pra eu organizar o pensamento. Se for útil pra mais uma pessoa, eu já tô feliz pra caramba. Então, eu escrevo lá no Jardim de Substack, Borboletas e Carpe Diem, Jardim de Borboletas vai ser o nome da próxima newsletter. E você, Gabiteco, a sua revolta se destila aonde? Eu destilo por aí, entendeu? No Instagram eu estou como gabiteco.oficial. .oficial. No TikTok é Gabiteco somente. E lá no meu Instagram, eu produzo conteúdo no LinkedIn também. Tenho tentado fazer um post por dia, mas é muito difícil. E lá no Instagram, eu tenho lá aquele linkzinho lá que a pessoa consegue ver. E tem minha newsletter também, que eu escrevo toda semana, chamada... Ninguém precisa de mais uma newsletter. O link mágico burla qualquer algoritmo. Por quê? As redes querem você lá dentro. Então, o link mágico te leva para o universo. Visite o link mágico do perfil de cada um de nós. Isso, você vai fazer descobertas importantes lá. É isso, meus amigos. Entregamos? É isso. Então tá bom. Creio que sim. A gente vê nossa audiência no próximo episódio. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.